E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a aula de hoje é sobre função linear. Então, vamos lá? Bom, de que se trata a função linear? Antes da gente falar sobre o que é uma função linear, eu vou falar algumas situações do nosso dia a dia em que a gente trata de uma função linear sem saber. Por exemplo, essa primeira situação aqui, eu teria a representação de uma função linear. Por quê? Porque aqui seria a seguinte situação. Imagine que vocês têm um transporte coletivo, um ônibus, em que ele cobra R$ 3,65 por pessoa. Então, qual seria o recebimento, quanto a pessoa receberia, quanto o operador de ônibus receberia ao final do dia, de acordo com a quantidade de pessoas? Bom, esse total recebido vai depender justamente de quantas pessoas entrarem no ônibus. Então, é 3,65 vezes X. Outra situação seria, por exemplo, numa padaria. Imagine que vocês têm um pão, né, que ele cobra 15 centavos a unidade. Então, o valor a ser pago pelos pães comprados seria 15 vezes X, que vai depender de quantos pães você comprar. Outra situação seria, por exemplo, um posto de gasolina. Então, imagine que ele cobre R$ 3,91 por litro. Então, o quanto eu vou pagar para encher o tanque do meu carro? Vai depender de quantos litros eu vou pagar. Então, eu teria 3,91 vezes X. Então, o que vocês vão ver em comum entre esses três exemplos? É que uma função linear, ela sempre vai ter a representação dada por algum número multiplicado por X, tá certo? Então, essa seria a representação de uma função linear. Vamos falar da definição? Bom, a função linear seria uma função qualquer, onde cada x pertencente aos reais, eu vou ter sempre uma associação do tipo A vezes x, ou seja, eu posso ter essa lei de formação, onde f de x vai ser igual a vezes x, onde A necessariamente tem que ser diferente de zero, tá bom? Uma coisa muito importante na função do primeiro grau, seja uma função linear ou seja uma função afim, é que o A vai determinar justamente o crescimento e o decrescimento dessa função. Eu vou fazer alguns exemplos aqui, ó. Por exemplo, a letra A, o f de x é igual a menos 2x. Então, A aqui seria menos 2. E o B? F de x igual a 3x. Então, A aqui seria 3, tá bom? Agora, a gente vai falar justamente do gráfico da função. Tem mais um exemplo aqui, ó. A vai ser 5 sobre 6, ou seja, é o número que vai ser multiplicado por x, tá bom? Pensando no gráfico da função, voltando a falar do gráfico da função, ele vai ser sempre crescente ou decrescente, como eu falei para vocês, de acordo com o valor de A. Por exemplo, se o A for negativo, esse gráfico vai ser uma reta decrescente, ou seja, esse gráfico aqui, ó. Por exemplo, se a gente olhar para esses três exemplos, o gráfico decrescente seria esse aqui, ó. F de x igual a menos 2x. Já o gráfico crescente, o A vai ser positivo. Então, ele vai ter esse formato aqui. Então, tanto a letra B como a letra C seriam gráficos representados por uma função crescente. Uma coisa que vocês têm que ter em mente é que numa função linear, necessariamente o gráfico sempre vai passar pela origem. Aí vocês vão dizer, por que, professora? Porque imagine a seguinte situação. Quando x for zero aqui, ó, f de zero, eu vou ter o quê, ó? A vezes zero, que vai dar zero. Ou seja, não importa qual o valor de A, seja crescente ou decrescente, quando x for zero, o f de x, ou seja, o y, vai ser sempre zero. Tudo bem? Bom, agora eu vou fazer dois exemplos para vocês visualizarem de que se trata uma função linear. Essa questão é do Enem. Uma empresa farmacêutica fez um estudo da eficácia em porcentagem de um medicamento durante 12 horas de tratamento de um paciente. Uma coisa que vocês têm que ter em mente é que sempre que se tratar de uma questão do Enem, tentem sublinhar os dados ou fazer a questão simultaneamente, tá certo? O medicamento foi administrado em 2 doses com espaçamento de 6 horas entre elas. Assim que foi administrada a primeira dose, a eficácia do remédio cresceu linearmente durante 1 hora. Então, vamos olhar o gráfico aqui, ó. Durante 1 hora, cresceu, ó. Cresceu, opa, esse gráfico não apresenta crescimento. Então, a gente já elimina a letra B. E aqui, ó, cresceu, tá certo?
Aí, permaneceu em máxima eficácia durante 2 horas. Bom, a gente viu na aula de função constante que quando um valor fica constante, não importa quanto tempo passa, essa função vai ser sempre uma reta paralela ao eixo x. Então, olha aqui, ó, vamos observar o tempo de 2 horas, ó. Aqui, só passou 1 hora, né? E aqui, passaram-se 2 horas, porque ele foi de 1 às 3 horas da tarde. Então, a gente já elimina essa letra. Aqui, 2 horas, ok. Aqui, 2 horas, ok. Então, nós eliminamos já a letra A e a letra B. Depois, ele diz assim, passou a diminuir, ou seja, um gráfico decrescente, linearmente atingindo 20% da eficácia, ao completar as 6 horas iniciais da análise. Então, aqui, ó, 6 horas, ele decresceu até 20%, decresceu até 20%. Opa, esse gráfico a gente elimina porque não tem decrescimento. Então, já eliminamos a letra A, B e D. Viu como é útil a gente resolver simultaneamente? Aí ele diz assim, nesse momento foi administrada uma segunda dose, então continuou o processo, que passou a aumentar linearmente, atingindo a máxima eficácia após meia hora e permanecendo 100% por 3 horas e meia. Então, veja só, eu estava em 20% e administrei uma nova dose. Aqui, ele está dizendo que você estava em 20%, depois zerou para administrar outra dose. E está incorreto, né? Porque ele parou em 20% para depois aumentar a eficácia. Significa que a letra E também está eliminada. Aí ele diz que 3 horas e meia permaneceu constante para depois decrescer a 50%. Então, resposta final, a letra C, tá bom? Então, essa questão é uma questão que trata-se tanto de uma função constante, de um gráfico de uma função constante, como de uma função linear. Próximo problema. As frutas que antes se compravam por dúzia, hoje em dia, podem ser compradas por quilograma, existindo também a variação dos preços de acordo com a época de produção. Considere que, independente da época e variação do preço de certa fruta, custa R$ 1,75 kg, ou seja, x. Então, a lei de formação seria essa aqui, ó. F de x igual a 1,75x, tá certo? Opa, deixa eu ajeitar aqui. Ficou um pouquinho torto, né? 1,75x. F de x igual a 1,75x. O dos gráficos a seguir, qual representa o valor pago em reais pela compra de N quilogramas desse produto? Então, vamos lá. Esse gráfico é o gráfico de uma função linear. Lembra que eu disse a vocês que o gráfico da função linear, necessariamente, ele parte da origem? Então, ó, elimina-se a letra C, elimina-se a letra B, elimina-se a letra A e elimina-se a letra D. Aí vocês vão dizer, mas professora, por que eu vou eliminar a letra A e a letra D se eles partem da origem? Porque esses gráficos, ó, são curvas. E o gráfico da função linear necessariamente é uma reta. Resta pra gente, ó, a letra E, tá certo? Bom, pessoal, vou parar por aqui. Nós falamos sobre a função linear, espero que vocês tenham compreendido a definição de função linear e como se trata o gráfico da função linear. Se gostaram desse vídeo, curta esse vídeo, se inscreva no meu canal, tá bom? Toda semana, toda quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou publicar um vídeo novo, tá bom? Então, ative as notificações para vocês ficarem acompanhando as aulas. Até a próxima. Tchau, tchau!